Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Eu tinha uns 13 anos quando eu vi minha primeira e talvez a única luta ao vivo de adagas. Não era bem uma adaga, era tipo Sai, aquela arma da Electra, sabe? Ou do Rafael, das Tartarugas Ninjas. Foi lindo. Foi a primeira vez que eu conheci também uma família de ciganos e a primeira vez que eu toquei numa cobra de verdade. Que dia. Senta que lá vem história. Eu jogava vôlei num clube no Rio de Janeiro e eu passei boa parte da minha infância nesse lugar. E teve um dia que o clube ofereceu um espetáculo de dança cigana e luta de adagas. E como vocês podem imaginar, eu era uma adolescente curiosíssima e nada normal. E uma porradaria de Sai era tudo o que eu poderia desejar num sábado à noite. Mas muito mais do que eu desejei foi o que eu recebi. Estava eu, quieta na minha, numa das mesas perto do bar do clube, bebendo meu mate, feliz, conversando com uma amiga, até que eu me distraí, de repente, ao ver no balcão do bar, parado de pé, bebendo cerveja, sei lá, um jovem rapaz, provavelmente uns 5 ou 6 anos mais velho que eu, ou seja, 19 ou 20 anos, e de cabelos longos, pretos, caracolado, do tipo que costumava me atrair nessa época, depois de ver O Último dos Moicanos, né? E ainda que o rapaz fosse bem charmoso e estiloso, o que mais me chamou a atenção foi a gravata dele, que parecia feita de escama ou de um tecido brilhoso, e mais, se movia. Ou pelo menos eu achei que a gravata estava se mexendo. Eu fiquei um tempão olhando de longe, tentando perceber o que estava acontecendo ali com aquela gravata, não estava fazendo muito sentido. Até que eu finalmente entendi que, uau, era uma cobra de verdade, enrolada no pescoço do cara. Putz grila, cara, que maluco interessante. Agora eu tinha que conhecer esse cara, não podia ir pra casa sem falar com ele. Não deu outra, eu dei uma concentrada no rosto dele, usando uma força mental brutal para que ele olhasse pra mim, sabe aquela coisa, tipo, né, fixar o olhar e tentar mentalizar. E ele olhou. Eu travei os olhos nele para tentar enganchar o que fosse, mas vejam bem, era só para chamar a atenção do cara. Meu interesse era puro, ingênuo. Eu só queria entender o que estava acontecendo com aquela gravata. Com aquela cobra, né? E aí, meus caros, eu posso dizer que nessa época eu acho que eu já sabia o poder de um olhar feminino, porque não deu outra. O maluco terminou a cerveja, ou o que quer que fosse que ele estivesse bebendo ali, e veio até a gente, até a mesa onde eu e minha amiga estávamos, e logo desviamos o olhar, fingíamos que a gente não tinha acabado de encarar o maluco por mais de 2 minutos seguidos. E ele veio numa boa, se apresentou, Diogo, cigano, ele estava com a família dele de ciganos que iam se apresentar no festival mais tarde. Ele mostrou o par de sais, mas ele tinha também adagas normais, assim, de pequenas, médias, grandes, adagas de tudo quanto é tipo. E embora fosse super esquisito um rapaz de 20 anos, sei lá, mostrar armas brancas para meninas de 13 anos no meio de um clube, relaxa, eram os anos 90, meus caros, podia tudo. Além do mais, literalmente todo mundo que pudesse estar ali a 1 ou 2 metros de nós, e daquela área do bar principalmente, do clube, me conhecia já desde que eu tinha 8 anos, e eu estava praticamente em casa. A minha mãe e a mãe da minha amiga deviam estar, sei lá, umas 6 ou 7 mesas para trás, no corredor do clube, perto da entrada principal. Estavam ali, enfim, vão por mim, estava seguro. E eu acho que ele também não viu problema. Primeiro porque era um convidado de honra do clube para se apresentar justamente nesse tipo de luta. E segundo porque ele viu que meus olhos brilhavam de curiosidade e interesse. E acho que isso o animou ainda mais para mostrar o arsenal que ele tinha dentro do colete preto, sem manga, cheio de bolso interno secreto para as pequenas adagas e as setas e as coisas que ele tinha, completamente bizarro e foda ao mesmo tempo. Eu estava amando aquilo. Mas lógico que a atenção que eu estava dando, né, estava bastante dividida com aquela gravata, aquela cobra que se movia no pescoço dele. E ele finalmente fez a pergunta, eu devia estar olhando muito tempo, né, e ele finalmente fez a pergunta que eu estava doida para ouvir. Quer pegar nela? O nome da cobra era Gaia, tinha 1 ano,
E era... Gente, eu sei que vocês pensaram besteira, mas volta pra história, por favor. O nome da cobra era Gaia, tinha 1 ano, e era uma jiboia ainda pequena, de 1 metro e alguma coisa, não era tão grande. Volta. Ela era linda, macia. Gente, não dá pra falar sobre uma cobra assim, né? Enfim, ele atirou do pescoço e ele enrolou a Gaia no meu braço direito e ela ficava botando a linguinha pra fora pra me sentir. Cara, que coisa fofa. Acho que ela estava se familiarizando com esse corpo estranho com o qual ela estava entrando em contato. Eu senti um aperto bem firme no braço, enquanto ela se enroscava mais e mais. Aí eu fiz carinho nos olhos dela e ele falou para eu botar o dedo perto da língua dela para ela sentir o meu gosto, o meu cheiro, sei lá, para se acostumar comigo. Mas eu senti que ele não saiu de perto de mim e ele manteve as mãos dele próximas da cobra. Eu acho que foi para ela poder continuar sentindo o calor dele e se sentir segura, sabe? Eu lembro de ter perguntado, é seguro? Ou ela vai me apertar até estrangular? Porque tava apertado no braço. Não tava tranquilo. Assim, não doeu, mas tava bem firme. E ele só fez que sim e disse, confia. Foi um confia sexy, sabe? Na mesma hora eu soube que aquele cara tava acostumado a usar esse lado cigano dele pra pegar mulher, eu tinha certeza. Tinha mesmo um charme. Ele contou que a cobra ficava se enroscando no gato branco dele no apartamento, correndo de um lado para lá, de um lado para o outro, e depois se soltava e ia pro seu canto, numa boa, sabe, como 2 bons velhos amigos. O gato também não se incomodava, já estava acostumado com a cobra. Muito doido, cara. O maluco tinha uma cobra domesticada, gente. Que treco fascinante. Eu fiquei obcecada na época pela ideia de ter uma cobra. Eu lembro de ter falado isso pra minha mãe, coitada. Eu achei aquilo tudo muito lindo. E eu confesso que eu tive um ligeiro crush no cara, mas não exatamente nele, que eu mal conhecia, mas nesse estilo de vida cigano, independente, nômade, viajante pelo país, pelo mundo, fazendo espetáculos com a sua cobra, suas adagas e seu par de sais. Era mesmo alucinante só de pensar, era romântico. Pelo menos era um perfil que eu achava interessante, né? Nem todo mundo vê essa independência como algo atraente, eu sempre vi. E depois de mais de 1 hora conversando, minha amiga, eu acho que desistiu, ela não teve coragem para pegar na cobra, e eu lembro que eu fiquei lá batendo papo com o cigano, e depois com o discípulo dele, o Alexandre, que era aluno dessa tal luta de adagas, de sais e tal, até a hora da apresentação, que a gente ficou se falando. E primeiro foi a dança da família toda, linda, linda, nossa, de morrer, maravilhosa, e curiosamente, era a mesma família principal que tinha participado como figurante de uma novela na época chamada Explode Coração, de 1995. E eu conheci essa galera, ele depois me apresentou a família, assim, muito brevemente, tá, gente? Foi um oi e tchau, mas foi incrível. Aí depois eu assisti a luta, brutal. Aliás, faltou dizer que quando a gente estava conversando, eu, Diogo e Alexandre, eles me mostraram as cicatrizes nos braços, nas mãos e até no rosto, por conta do treino com as adagas e o sai. Foi demais. Cara, que dia inesquecível. E tudo bem que eu tinha 13 anos e a gente às vezes é meio doido na adolescência, né? Mas eu sempre fui assim, cara, sempre. Com 20 e tantos anos, 30, sei lá, eu pedi para um amigo mentalista, que era também Polícia Federal e da inteligência, para mostrar a arma dele, porque eu nunca tinha tido a oportunidade de ver uma arma sendo desmontada e montada de perto. Eu quis ter feito esse curso, eu acabei não fazendo de arma de fogo, não deu para fazer no Brasil, na época que eu... Enfim. E eu queria ver. E esse meu amigo, ele sendo tão louco quanto eu, ele topou a minha sugestão e levou a arma para um bar à noite, para um aniversário que a gente tinha em comum naquele dia. E no meio do bar, o bar é tipo uma esplanada, assim, no meio da rua, no Flamengo, e desmontou e montou a arma na minha frente. Aí eu peguei e senti peça por peça, porque eu queria conhecer o peso e tudo mais, e eu nem reparei na cara dos garçons em volta, pálidos, brancos, completamente horrorizados com a cena, sem entender o que estava acontecendo. E eu lá, numa boa, tranquilona, olhando de perto o tambor da arma e falando em voz alta, uau, agora a abertura de 007 fez muito mais sentido. Foi preciso o meu melhor amigo interceder por nós, a pessoa mais sensata da mesa e da vida, e falar, gente, a galera tá meio assustada aqui em volta, guarda isso. Ele montou a arma ainda, mesmo depois disso, eu peguei a arma,
pra sentir também. E aí ele guardou depois dentro do colete e falou com o garçom: olha, não tem munição, eu sou polícia, fica tranquilo. Ai, gente, bons tempos que eu tinha menos filtro. Hoje eu quis dar uma amenizada. Eu espero que vocês tenham gostado de um pouquinho, pelo menos, dessa história doida. E se quiserem mais histórias assim, comentem e eu trago mais do meu passado biruta aqui pra vocês. Combinado? E vocês, já pegaram numa cobra de verdade? Até o próximo episódio.